desse encontro, dessa palestra? A história, um pouco da história do cinema brasileiro, Isso. entendeu? Uhum. Eu acho que falar sobre cinema no Brasil, a gente vai indicar fatalmente a idade do cinema brasileiro, entendeu? Quando é que isso tudo começou? Porque o cinema brasileiro começou ainda no finalzinho do século XIX. Você vê como é que ele já tem idade, né? Ele começou no finalzinho, por aí, por volta de... Primeira exibição aqui foi, acho que, 96, 1896, por aí. 2 anos depois, nasceu Humberto Mauro, nosso patrono, né? Depois, agora, eu chamo o cinema brasileiro, para mim, na intimidade que se estabeleceu, para mim, né, o cinema brasileiro, o ato de eu fazer cinema, de estudar cinema, de conviver com ele, de ter visto muito cinema, não só cinema estrangeiro, e cinema brasileiro, eu acho que nós temos um cinema teimoso, um cinema que, sabe, ele estabeleceu uma relação assim de uma certa vontade específica de fazê-lo, entendeu? Nos primeiros anos, entendeu? No 1910 ele já estava operando, entendeu? Fazendo longa-metragem. Quer ver um negócio? Eu fiz um filme chamado Inocência, que é a terceira versão da história do Visconde de Toné. A terceira versão. Sendo que em 1910 ou 14, entre uma coisa e outra, já tinha uma primeira versão. Isso era um livro, um romance, dos anos 1860 e pouco. Era uma adaptação literária, porque existia uma pretensão de um filme contando uma história. Não era um cara que foi na Baía de Guanabara e filmou os barquinhos da Baía de Guanabara. Não. Uma ideia de um filme que contasse uma história. Filme para o público. Ora, em 1948, por aí, fizeram uma segunda versão dessa mesma história. Inocência. Um diretor chamado Lulu de Barros. O primeiro diretor era um italiano, que eu já me lembro o nome dele, daqui a pouquinho eu lembro. Quem fez a primeira versão do Inocência. E na terceira, em 1975, 73, eu fiz a terceira versão do filme. Olha, nesse espaço de tempo, entre 15, 16, entendeu? 48, entendeu? E 75, 73, entendeu? 10 versões e uma insistência de querer fazer cinema. Então, é muito interessante, entendeu? Essa fidelidade ao cinema. Uma fidelidade, uma vontade de fazer. Não é um caso único, existem outros exemplos disso, de persistência. Mas essa coisa, essa, essa fidelidade ao cinema, essa constância, entendeu? Identificou o cinema brasileiro. Hoje em dia a gente está vendo lucros disso, entendeu? A gente está à beira de uma manifestação mundialmente reconhecida como importantíssima, até que a distribuição do Oscar, né, o prêmio americano, entendeu? Que é feita anualmente, onde já é a segunda vez num espaço muito curto de tempo, 2 anos, entendeu? E o cinema brasileiro está indicado como o melhor filme estrangeiro. Não é a primeira vez que isso ocorre também. Já tinha acontecido antes, inclusive uma vez até ganhou.
Uma vez não, já por 2 vezes. Há um ano atrás foi o filme do Walter Salles. Há alguns anos atrás, um filme com um DNA muito brasileiro, mas feito por um francês, ganhou o Oscar, que foi o Orfeu Negro. A história recontada pelo Vinícius, entendeu? Um roteiro profundamente ligado às bases brasileiras, às raízes brasileiras, música de Tom Jobim, letras de Vinícius, um elenco brasileiro e uma atriz internacional, uma atriz de estrangeira, mas uma cara brasileira, filmado no Rio de Janeiro. Nós nunca reconhecemos ele como um filme brasileiro. No cinema brasileiro, a gente reconhece, a gente não reconhece como brasileiro, mas é brasileiro. Ele saiu da cabeça de um brasileiro, foi feito. Poderia ter sido feito por um diretor brasileiro naquele momento, né? O cinema brasileiro já tinha, inclusive, espaço em festivais. Tinha passado pelo Cangaceiro, no Festival de Cannes, que ganhou um prêmio como melhor filme de aventuras, o que equivalia mais ou menos ao segundo lugar, ao segundo prêmio do festival, a Palma de Ouro, e também um Leão de Prata para o filme Sim a Moça, da Vera Cruz. Então, havia, entendeu, algumas coisas, manifestações que estavam chamando a atenção. E o que esses caras estão fazendo lá? Cinema. Então, falar sobre o cinema brasileiro é falar sobre essa fidelidade nossa, entendeu? A essa arte profundamente industrial, entendeu? Que a gente começou a aceitar antes do Brasil se industrializar. Antes do Brasil se industrializar. Isso aqui é interessante, que o cinema americano ele é uma indústria pesada, né? Em um determinado momento, uma grande indústria, mas num país altamente industrializado. Nós não. O que havia antes era uma vocação de contar, através de imagens, histórias. E seguindo mais ou menos, entendeu? Bem perto, uma cartilha gramática, entendeu? De como contar uma história de cinema, no cinema. Então, falar sobre esse cinema teimoso, entendeu? De alguma maneira, é falar sobre essa índole, essa vontade, essa crença no cinema. E também, no caso da minha geração, uma geração que tomou, mesmo depois do fracasso da tentativa da Vera Cruz por um cinema industrial na década de 50, final da década de 40, entendeu? Da perda de um espetáculo como a Chanchada, entendeu? Que eram comédias de fim de ano, de começo de ano, que inclusive estavam muito ligadas a uma tradição do carnaval, etc. Então, essas comédias que a gente chamava chanchadas, entendeu? E eram comédias ligeiras, entendeu? Com música e tudo. O contato com o público era muito grande. Tinha uma tradição de se ver esses filmes. Eu mesmo fui criado vendo esses filmes. E tinha grandes ídolos desse cinema. O grande comediante Oscarito, grande Otelo, e outros tantos que tinha um elenco muito conhecido do público. Né? Quer dizer, eu estou falando da década de 40, né? Os anos que eu comecei a ver filme na minha infância, na minha adolescência e assim por diante. Então, mas antes já havia, como o caso, na década de 30, houve manifestações assim, até por um cinema
de pretensão artística, avant-garde, sabe? Avant-garde entre nós, como limite, que é geralmente citado como o maior dos filmes brasileiros. Cada um escolhe o seu maior filme, mas eu não acho isso, não, mas eu acho que é um esforço extraordinário de um cara que sai daqui bem jovem, vai para a Europa, vive na França e se apropria do que está acontecendo ali. Um cinema de avant-garde. Com um atraso em relação ao momento que ele chegou no final dos anos 20, entendeu? E nos anos 30, 31, a avant-garde já era. Em 32 ele fez Limite. Ele voltou para o Brasil e fez um filme de vanguarda. Olha, em 31, 32, já havia uma manifestação assim. E logo depois, a chegada do Humberto Mauro, nosso, sabe, os primeiros cineastas brasileiros assim, de formação e de espírito, profundamente brasileiro, mineiro, Humberto Mauro, que fez um filme logo depois do Limite, Ganga Bruta, que eu acho um clássico do cinema brasileiro, assim, num nível. Eu acredito, eu vejo dessa maneira superior ao Limite, mas isso não quer dizer que outras pessoas não vejam Limite como tal, e cada um tem seu gosto, né? Então, nos anos 30, o cinema brasileiro conviveu com uma permanência, uma existência de filmes, de comédias dramáticas, adaptações literárias também. E nos anos 40 ele floresce mais ainda, como tal, entendeu? E agora tomando o rumo de um cinema com uma, um apoio muito forte dos exibidores, né? O principal produtor, a um determinado momento, era um grande exibidor no Brasil, né? Então, isso que é o que a gente não tem hoje em dia. A gente não tem o mercado exibidor tão fácil como a gente tinha na década de 40 e nos anos 50, o que foi preterido com o advento da televisão no Brasil. Mas a permanência do cinema como, sabe, a vontade de usar a câmera e as técnicas de cinema para contar história, para falar da nossa memória, para falar da nossa cultura, entendeu? Isso é uma coisa que não parou, não foi interrompido por nada. Nenhuma crise interrompeu isso. Até o momento que a minha geração chegou no cinema, entendeu? Depois de um hiato muito grande, quando a Vera Cruz, a empresa, o esforço para um cinema industrial lá em São Paulo acabou, né, distribuída por um distribuidor americano, a Columbia e a Universal, também inicialmente distribuíram os filmes da Vera Cruz. Mas a um determinado momento a gente estava, entendeu, num território, um campo minado, sem o nosso mercado, na verdade. Os filmes sendo exibidos debaixo de uma lei que obrigava o exibidor a exibir 8 filmes, 8 dias em cada sala, por um dia de cinema, por uma semana de cinema brasileiro. Então, 8 por 1, 8 filmes brasileiros por um, 8 filmes estrangeiros por um brasileiro. A cada 8 filmes estrangeiros, um brasileiro. Era o 8 por 1. Depois a gente foi aumentando isso, aumentando e aumentando. Mas o mercado, a gente não tinha já, entendeu,
a extensão dele não diminuiu nesses primeiros anos, mas depois, logo depois, com a televisão, ele foi diminuindo. E não diminuiu só aqui, ele diminuiu no mundo, irmão. Mas o cinema brasileiro não parou. Não parou. É de uma insistência, de uma teimosia emocionante. Eu acho isso uma das coisas mais lindas que a gente fez, entendeu? Assim, como um território de criação artística, o cinema brasileiro, as pessoas falam assim, o cinema no Brasil, porra, mas não compara com outros, entendeu? Dá aquela, sabe, aquele ar de que, não, lá se faz melhor do que aqui e tal. Você vê esse papo furado, entendeu? Mas, ultimamente, esse mesmo cinema, resistente, teimoso, vem demonstrando que ele é simplesmente mais do que simples, pura e simplesmente um esforço de cineasta de lá de baixo, da América do Sul. Ele ganhou o mercado, não o espaço. Ganhou lá fora. Às vezes mais do que aqui dentro. Se a gente fizer uma avaliação do que está acontecendo em mercado carioca e paulista, a gente vai ver menos filme brasileiro do que a gente deveria ter, porque tem muito filme engavetado, muito filme guardado em prateleira, entendeu? Por falta de sala. Esse é uma questão que o cinema é uma arte industrial, então ele está muito ligado a esse processo do exibidor, da distribuição, etc. Mas nós não vamos falar de cinema brasileiro para falar disso, da exibição. Nós vamos falar da linguagem. Eu acho que é isso. Vamos falar de cinema brasileiro, então vamos tentar chegar e falar assim, como é que a gente tem resolvido esse impasse? Porque é uma atividade, é uma arte que precisa, entendeu, de valores técnicos que podem dar a essa linguagem uma sofisticação, como a gente vê em outras cinematografias. Entendeu? E eu acho que esse processo de como a gente vai chegar a isso, a gente está chegando. A gente está chegando a isso. 2 anos seguidos sendo referência para um melhor filme estrangeiro. Já tinha acontecido isso, mas sem essa ênfase. 2 anos seguidos. Inclusive com um ator também sendo indicado. Você pode dizer assim, mas fulano de tal, no filme tal, está bem melhor. Não interessa, interessa saber o seguinte, no campo da indústria, teve um nome que foi lançado aí, a indústria. E dificilmente esse cara volta ao cinema brasileiro pura e simplesmente para fazer cinema no Brasil. Ele vai fazer. Até dirigir, como já dirigiu. Eu estou falando do Wagner Monte. Wagner Moura. Então, até para dirigir, já dirigiu. Né? Ele vai fazer filme lá fora, fazer filme aqui. Filme lá fora e filme aqui. Ele é um lançamento do cinema brasileiro. Como esse filme que ele fez, também. É um filme que está cumprindo um itinerário dentro do mercado. Está vendido para tudo quanto é lugar. Entendeu? É visto, é uma referência. Você pode dizer assim, mas eu não achei tudo isso. Eu não achei tudo isso. Tudo bem, mas está acontecendo, Aerobolas. Entendeu? Não somos nós apenas que estamos dizendo. Entendeu? Seria até pouco, né? Eu, particularmente, acho o filme bom, mas eu não fiquei apaixonado pelo filme. Eu gostei mais até de um outro filme brasileiro esse ano, chamado Manas. Vocês viram esse filme, Manas? Lindo o filme. No entanto, ele não tem essa forma, né? O cinema brasileiro, teimoso, entendeu? Ele tem outros títulos. Ele tem outros títulos. A gente é mais rico do que pensa em relação ao cinema, né? Eu não tenho dinheiro no bolso para fazer, mas tem muita garra, muita garra. E eu acho que para falar de cinema brasileiro, a gente tem que falar
observar a nossa realidade, entendeu? E ir ao longo desse curso, desse percurso, entendeu? Ilustrando com filmes brasileiros, conversar sobre eles e conversar sobre a linguagem adotada, entendeu? De como esses filmes conseguem contar essas histórias e trazer verdade para a gente. Desde um cinema ligado a um processo de narrativa realista, como aquele mais poético, entendeu? Que fala, sabe, que se inventa para o público. Eu digo isso, por exemplo, eu fiz filmes com base no real, entendeu? Com a Lira do Delírio, mas ao mesmo tempo meio delirante também, mas com base no real, em cima até de um material documental, né, de filmagem dentro do carnaval, com improviso e tudo. Como fiz também filme tipo A Ostra e o Vento, que é uma adaptação literária, entendeu? Que se passa num universo ficcionado. Não se passa no Brasil. E o filme é brasileiro. Profundamente brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, com uma liberdade sofisticada de perceber o cinema sem essa... Ah, não, isso é desculpa, eu sou brasileiro, entendeu? Não, ser brasileiro não é uma desculpa, entendeu? É uma virtude, né? É disso que a gente vai conversar. Eu espero que eu encontre uma turma também tão curiosa desse cinema quanto eu mesmo. Tá? Para fazer cinema tem que ser curioso, né? Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Curioso e corajoso, viu? Corajoso para ele tentar corajoso. Curioso e Sim. corajoso. Curioso e corajoso, exato. O cinema o cinema é muito rico a percepção que a gente pode ter da construção do filme, entendeu? O que a gente pretende com aquilo? O cinema não é só ligar a câmera e registrar o roteiro. Não. A gente vê muito filme assim, não só brasileiro, estrangeiro também. Registros. Liga a câmera aí. A gente registra. Está aqui o quadro. Registro. Mas a língua, sabe? O envolvimento das pessoas, trazer as pessoas para dentro da sala, entendeu? Fazer com que elas coparticipem junto com os fantasmas que estão na tela, entendeu? Aquela vida que está ali, entendeu? Eu, particularmente, acho o seguinte, eu só entendo que eu gostei mesmo do filme se eu quero ver o filme pela segunda vez. Porque eu fiquei tão amarrado no filme que me dá vontade de voltar lá naquele mesmo local, entrar e ficar vendo aquilo. Eu me sinto íntimo já, porque eu já não estou vendo pela primeira vez, né? E as camadas do filme começam a se revelar. As várias camadas, que vão desde os atores até o roteiro, até a forma de fazer, a forma de enquadrar, tudo é uma orquestração de elementos que, somados, criam entendeu? Um envolvimento para o público. O grande desafio nosso é falar para o público, porque filme é para o público. Filme não é para a biblioteca. É para o público. O desafio é esse, você chegar no público. A alegria de chegar no público. Existe isso. Ah, não é só para botar um dinheiro no bolso. Tá? Não, não é isso só, não. É chegar no público. Chegar no público. Despertar a emoção do espectador. Como é que eu chego ali? Qualquer pessoa que faz cinema pensando na linguagem do cinema quer isso. Quer deixar o público apaixonado por aquilo.
Então, para mim, isso. Eu adoro um filme quando eu quero ver ele pela segunda vez. Tem filmes que você fica com vontade, pô, aquela coisa. E quando você vai revisitar o filme, você começa a descobrir essas camadas, entendeu? Que agora você já não está assim, sem informação maior do filme. Não, você tem alguma. Você segue. Você não fica entediado porque está vendo aquilo que você já viu. Não, você não tinha visto direito. O filme vai se mostrando assim. Então, conversar sobre essas diferentes camadas, entendeu? De linguagem que se somam e resultam num filme, é o que a gente vai conversar aqui. Vamos eleger alguns filmes, claro que não vai ficar falando sobre todos os filmes, mas alguns filmes como exemplo e a gente poder estudar esses filmes, conversar sobre eles. Eu espero vocês aqui. Eu acho que hoje em dia é tão complicado a gente pensar em cinema, principalmente no Brasil, porque a gente recebe um mar de influências estrangeiras tão grande e a gente fica naquele medo de... Eu, pelo menos, quando eu penso em fazer cinema, estar dentro do cinema, eu fico muito com aquele receio de estudar, pensar em algo completamente novo, que não vai ter aquela americanização ou aquela globalização de streaming, de informação em excesso, de quadros rápidos e informações repetitivas, que me deixa com o pé atrás, às vezes, de pensar em algo voltado para as nossas raízes, né? Eu acho que é um pouco de síndrome da vira-lata minha também, de pensar de que às vezes o nosso pode nunca ficar hoje, muito. aliás, eu vi um cara falando sobre isso, essa coisa do viralatismo, entendeu? Como se fosse um absurdo ser vira-lata, entendeu? E ele dizia uma coisa tão interessante, assim, mas nós somos vira-lata. E vira-lata é uma soma de muitas influências, de muitas culturas, numa só. Nós somos essa síntese, entendeu? E não somos apenas... Não, você sabe que os americanos também são meio vira-lata, né? Porque é uma soma de tantas Influências. culturas europeias, asiáticas, negras, tudo ali, próximo do que a gente é. Só que a gente exercita isso, entendeu? Numa língua também que particularmente parece que foi feita para a gente. Poucos povos falam essa língua, embora muita gente fale essa língua, né? Mas a gente não tem, por exemplo, na América Latina, todos os países, exceto os Estados Unidos e o Canadá, todos falam espanhol. Isso é um mercado, né? Isso é um mercado que se amplia. Não, nós falamos português. Então a gente precisa de legenda, né? Mas isso não impede, isso isso não é o sintoma da nossa vira-latice. Não, entendeu? Eu acho tão incrível quando eu vejo um Nós filme temos brasileiro uma que agrada. originalidade, entendeu? Que não dá para, sabe, enganar a nós mesmos, entendeu? Que nós não somos, não temos essa originalidade. Nós temos, sabe, uma comunicação fácil, assim, extrovertida. Não existe, entendeu? Isso é uma coisa nossa, entendeu? Isso passa para a imagem. Isso é o que nós somos, entendeu? Essa fácil comunicação. Nós temos uma comunicabilidade muito grande, entendeu? Do norte ao sul do país, nós temos isso. Você vai ao sul do Brasil, você vai encontrar isso. Agora vai para o Ceará, vai para o Pará, você vai encontrar isso. Não existe uma impostura, uma impostação de distância, entendeu? Do que seja a comunicação entre o norte e o sul do país. Não. Você vê como a televisão se apropriou dessa facilidade. Rapidamente
ela se apropriou dessa realidade. E o cinema brasileiro já viveu isso muito grande, no tempo da chanchada, entendeu? Os filmes não eram o fenômeno paulista ou carioca ou gaúcho, não era no Brasil todo. No Brasil todo. O Brasil inteiro se comunicava nesses filmes, entendeu? E se identificava com isso. Essas figuras, tipo o Grande Otelo, como já citei. Tem coisa mais extraordinária que o Grande Otelo, Mas entendeu? muitos vieram da Rádio Nacional, né? Daquele programa Balança Mas Não Cai, Difícil Balança. É, mas Muitos, não o Oscarito. O Oscarito não fez televisão, o Oscarito veio do cinema, é. entendeu? Veio do teatro, né? Veio do cinema. E Grande Otelo começou no cinema. Primeira coisa que fez o público conhecer o ator Grande Otelo foi no cinema. E aquele que tinha o Grande Teatro Nacional, era da Rádio Nacional, fazia o Grande Teatro. É, Dali eu acho que saíram alguns. muita gente, Muita muita gente dali, gente, né? muita gente. Grande Teatro Nacional, da Rádio Nacional, aquilo ali foi um Pô, tanta edifício coisa balanço. bonita que se fez ali. Eram adaptações, adaptações literárias, entendeu? Que, de alguma maneira, copiavam um modelo que estava sendo feito na América. Esse teatro radiofônico que foi feito aqui na Rádio Nacional era inspirado num teatro que já existia lá, na Rádio Americana, né? Onde se manifestou muita gente rica para o cinema também, que nem o Orson Welles, né? Que, aliás, veio para o Brasil e fez filme aqui também. Enfim, o nosso encontro é para falar sobre isso, para falar sobre essas linhas que deixaram, entendeu, o cinema brasileiro muito próximo sabe, das sintonias do mundo. O cinema brasileiro tem uma comunicação muito grande com o cinema italiano. Ah, eu vou citar isso assim, com o cinema italiano. Aonde? Volta. Onde tem? Procure o Nelson Pereira, do Rio 40 Graus, que você vai ver o cinema, a comédia italiana urbana, entendeu? Ali, os filmes O Domingo de Verão, entendeu? As Garotas da Praça de Espanha. Esse cinema existiu na Itália. Tocou a ele. Como também o próprio cinema francês tocou aqui. Até os filmes do Bergman tocaram o Walter Hugo Cury, entendeu? Sabe, essa troca. A gente nunca se mostrou intimidado por isso, a gente sempre foi lá, entendeu? Ah, é ali que a gente pega, então a gente pega, entendeu? E o cinema brasileiro é a soma disso. E é muito rico que a gente faz isso sem pudor, entendeu? Não tem viralatismo, entendeu? Isso aqui é assim, é uma cruza cultural. Bem, espero É vocês, hein? tudo junto e misturado, né? É, é um cinema sem medo do vexame que ele vai dar. Ele não tem medo. E às vezes os acertos são incríveis. Os acertos são incríveis, são surpreendentes. Você fica até, mas, cara, a gente conseguiu. Olha só que coisa. Eu acho emocionante, sabe, o que a gente faz e o significado disso para o todo, entendeu? Pode ser assustador pensar, eu vou fazer um filme brasileiro com esse miserê todo que em torno, entendeu? Sabe, essa dificuldade enorme sabe, de investimento nisso. Mas se você tem o cinema dentro de você, sabe, a curiosidade por isso, por essa língua, usa, usa. Não deixa de ver os outros filmes, não. Veja, entendeu? Os estrangeiros, que seja, tá? Não para se sentir vira-lata, não. Entendeu? Porque eles também bebem de outras fontes. Eles também bebem de outras fontes. Você acha que o cinema americano não bebeu do cinema
alemão, muito. Não bebeu do cinema francês. E não bebeu do cinema Asiático italiano. também, né? Claro, claro. E assim por diante. Né? Então, eu espero vocês aqui para outros encontros. Ok, pessoal. Então, eu vou encerrar por aqui. Deixa eu só parar a gravação. Tchau. Parar a gravação aqui. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.